A cada jogo que passa, a cota do milagre vai ficando mais difícil. Eu sou o Leonardo Santiago e agora vou dar a minha opinião a respeito de Grêmio 3, Vitória 1. Já peço para você apertar no gostei, claro, pelo trabalho, não pelo resultado. E se você puder também, inscreva-se no canto. Transmitimos Grêmio e Vitória diretamente da Arena. Agradecer a galera mais uma vez da B3 Studios, a toda a equipe do canto que estava envolvida no processo. Espero que vocês tenham gostado da cobertura completa, apesar do resultado desastroso. Meus amigos, o Vitória começou de fato tendo iniciativa, tentando jogar triangular, tentando propor o jogo, e confesso que isso me surpreendeu. Porém, eu já começo o vídeo falando algo que a gente falou na transmissão. O elenco do Vitória é um paradoxo, por um motivo simples. A gente viu ao longo do ano o Vitória com muita dificuldade em conseguir propor o jogo. Porém, na janela do meio do ano, capitaneada por Gustavo Vieira, diretor de futebol, o Vitória trouxe jogadores que até podem fazer a função de lado, como ele mesmo já falou em coletiva. Mas jogadores que não são pontas. Eu pergunto para você, se a gente tivesse para cá para tentar achar a transição, para tentar sair numa espetada, um jogo um pouco mais vertical, quem ia arrastar essa bola? Lucas Braga? Inclusive, a organizada havia pedido o afastamento de Lucas Braga e agora o presidente Gabriel, um abraço para Gabriel, se manifestou novamente a respeito de Lucas Braga. Eu não estou dizendo que o Vitória perdeu porque Lucas Braga entrou, mas a janela de Gustavo Vieira é tão deprimente, é tão triste, que a minha opção em um jogo decisivo, faltando, na época agora, que agora já faltam 13, mas no momento, faltando 14 jogos, essa opção de velocidade para arrastar, para tentar um contra um, foi o Lucas Braga. Ah, Léo, mas Fábio estava machucado. Eu acredito que Fábio também não conta com a confiança da maior parte da torcida. Então, Jair Ventura tem que ser justo. Fez hoje o que estava ao alcance dele, em termos de ideia de jogo e de característica de elenco. Um Aitor flutuando, Baralhas e Ronald tentando jogar, se aproximando do ataque, porque a janela de correção do Vitória não corrigiu o elenco desequilibrado. Pelo contrário, a gente trouxe mais jogadores para transitar e Paulo foi muito feliz lá no começo nas análises do contratado, dizendo, nas análises dos contratados, a gente não trouxe ponta. A gente está trazendo meias atacantes que flutuam, caem pelo lado, mas que não são pontas para arrastar. E eu tenho que ser justo. A estratégia de Jair Ventura foi boa. Eu nem sei se a câmera está focada em mim. Deixa eu até dar uma ajustada aqui, mas enfim. Considerem, se tiver estourado aqui, lá ele, a parte aqui da arena, peço a compreensão de vocês. A estratégia funciona. O Grêmio não joga no primeiro tempo. O Grêmio faz 1-0 em uma bola rebatida de Zé Marcos. Aquilo é treinado. Vocês sabem que eu já trabalhei em clube e já vi diversas vezes treino específico para zagueiro em bola aérea. Aquilo é treinado. Eu não preciso dizer que é informação, porque eu vi isso boa parte da minha vida. Isso é treinado. E num erro besta Arcanjo ainda faz um milagre, a gente toma 1-0. Mas o Vitória, em termos de desempenho, teve um bom desempenho contra a equipe do Grêmio. O problema é que desempenho à altura dessa do campeonato não é suficiente. A gente precisa ganhar, precisa ter a chance e fazer. Aí Tocanta La Pedra perde algumas oportunidades e volta empatando o jogo. Claro, naquele momento, digo e repito, no 1-1 chegou um momento do jogo em que o Vitória não estava bem no jogo, mas o Grêmio também não fazia nada. E eu falei na transmissão, é claro que o Grêmio pode ganhar, pode perder, pode empatar. Mas, neste momento do jogo, é assustador como o Grêmio não consegue jogar. Quis o destino que no momento que eu falei isso, Aitor perdesse a bola e Amuzu fizesse o 2-1. Mas é uma verdade, mesmo tomando gol, o Vitória precisou se lançar ao ataque por um Grêmio, contra um Grêmio que realmente não fez muita coisa. Mas esse é outro ponto que a gente precisa trazer. Quantas vezes ao longo do ano a gente falou que o Vitória precisa escalar uma montanha 3 vezes mais alta do que os outros? Quantas vezes a gente falou que o Vitória joga no seu limite, faz força de todas as forças para tomar um gol? É bem mais fácil do que o esforço que faz para fazer o gol. Infelizmente o elenco do Vitória é desequilibrado. Eu vou parafrasear a PH. Quando ele falou na coletiva, digo e repito, que o Vitória estava na Série B e agora luta para sair dela, muitos torcedores acharam ruim, mas PH está certo. O Vitória hoje está na Série B. O que o Vitória tem são 13 jogos pela frente para sair da Série B. Eu não vou nem entrar só em questão de tabela. Hoje é mais um jogo e olhe quantas milhões de vezes a gente falou isso, em que o Vitória demonstra que o roteiro é muito claro. O Vitória chegou aqui, jogou, pressionou, marcou alto, conseguiu ter a bola, criou oportunidades. As melhores oportunidades, de fato, foram do Vitória no primeiro tempo. E aí, toma um gol besta. Empata o jogo, quase vira se a gente consegue ter aquela bola de Aitor dominada. E aí o jogo fica equilibrado, toma um gol besta. E aí você vai pra cima, entope o time de atacante.
e toma mais um gol besta. Então, meus amigos, no final das contas, o roteiro está desenhado há muito tempo por responsabilidade de Fábio Mota, principal, evidentemente. Depois Maneca, Carpini, Gustavo e Carille também, mas eu tiro o Jair Ventura do bolo porque coletivamente hoje o time funcionou. E Paulo falou muito bem na coletiva. Hoje foi mais uma prova que o Vitória esbarra nas próprias limitações individuais, porque contra o Mirassol a gente poderia ter vencido. Não venceu. A gente teve outros jogos em que a gente falou, pô, dava pra ter ganhado, mas não ganhou. Hoje dava pra não ter perdido, mas perdeu. Então é um Vitória que segue a risca com um diretor de futebol que alguém mandou no chat da transmissão, que está muito correto. Enquanto Santos e Vasco se reforçaram de fato na janela e agora o Vasco, por exemplo, está em 10º lugar, o Vitória trouxe jogadores que já têm, que têm características já similares ao que a gente tinha. A gente se livrou de Wellington Rato, que é um meia ponta que flutua, mais técnico de bola no pé e traz um com característica igual. Não deu certo o Rato, a característica aqui não funcionou. Vamos trazer um igual? Eu não estou falando mal de Aitor, porque foi participativo do meu modo de ver. É meu titular contra a equipe do Ceará. Mateuzinho hoje, mais uma vez, não foi bem. Não estou falando mal de Aitor, mas olha só, a característica deu errado. Vamos trazer um com a característica igual. Esse é o Vitória, meus amigos, de 2025, sendo muito sincero, nenhum susto. Fábio Mota está corretíssimo quando ele disse que o Vitória ia fazer um segundo turno sem susto. De fato. Talvez o último susto que a gente tenha tomado foi o empate do Juventude, porque de lá para cá, contra o Flamengo, um amasso, contra o Fluminense, nenhum grande susto, apesar da gente ter tido a oportunidade no segundo tempo, mas nenhum grande susto. Aqui, nenhum grande susto. Infelizmente, Fábio Mota está certíssimo, tá? O segundo turno do Vitória é sem sustos, eu não tenho dúvida disso. E a cota do milagre vai aumentando e vai ficando mais difícil. O Vitória hoje não depende só de si, como precisa fazer algo que não fez o ano todo. O Vitória não venceu no Brasileiro 2 jogos seguidos. E eu tô falando que a gente precisa ganhar pelo menos 3, 4 seguidos para pensar em respirar, porque quem está na frente e quem está atrás ainda tem jogos a cumprir. Juventude tem jogo a menos, Galo tem jogo a menos e por aí vai. A cota do milagre, meus amigos, parece cada vez mais que não vai acontecer. E eu não vou julgar o torcedor aqui que vira para mim e fala: Léo, para mim já foi. Eu não vou te julgar. Nós estamos aqui, estaremos quinta no Barradão. Sei do trabalho, continua. Acima de tudo, a gente é torcedor. Mas se eu disser para vocês que é um rebaixamento, um possível rebaixamento que vai doer, é mentira, porque o Vitória deseja esse rebaixamento desde janeiro, quando negligenciam camisa 9, quando não traz um diretor para atuar ao lado de Maneca, quando entende que Janderson e Carlinhos são suficientes para jogar a Sul-Americana, quando começa a Série A tentando pressionar o Juventude, enfim, inúmeros erros de elenco desequilibrado, uma diretoria que ou perdeu suas convicções no futebol ou errou completamente suas convicções no futebol, e o torcedor que fala que tem a sensação que é tentativa e erro está correto, porque para mim é muito claro que nesse ano aqui foi tentativa e erro de fato. E vamos ver agora se nos próximos 13 jogos o milagre acontece. Ganhar do Ceará é fundamental, mas ainda não é suficiente. Ganhar do Vasco é fundamental, mas ainda não é suficiente. Agora o Vitória, mais uma vez, se quiser pensar em ficar na Série A, precisa ganhar do Vasco, precisa ganhar do Ceará e precisa ganhar o Bavi. Ganhando 3 seguidas, a gente volta para o campeonato. Enquanto isso, o Vitória vai continuar vivendo de espasmos como viveu o ano todo. Ganha um jogo aqui, aí fica 3 sem ganhar. Ganha outro jogo aqui, agora vai, aí fica mais 3 sem ganhar. Então, meus amigos, a cota do milagre vai ficando cada vez mais difícil e apesar do desempenho ter melhorado coletivamente, tenho que ser justo, o Vitória não fez um jogo coletivamente ruim na Arena do Grêmio. O Vitória acabou esbarrando nas suas próprias deficiências individuais, pela vez de número 80 na temporada. Pois é, esse foi Grêmio 3, Vitória 1. Mérito do Grêmio, tá? Em momento algum tô falando aqui que o Grêmio não mereceu vencer, porque futebol é bola na rede. Teve merecimento porque foi competente. Acho que coletivamente essa equipe do Grêmio deixa bastante a desejar com o Mano Menezes, mas quem sou eu para falar algo se até com mais uma equipe deixando a desejar coletivamente, a gente perde o jogo. Então eu tenho que olhar para mim primeiro, né? Quem sou eu para falar alguma coisa dos outros que jogam mal ou não jogam o suficiente, mas vem sendo Vitória. O Vitória joga mal e não ganha, joga bem e não ganha, joga mais ou menos e não ganha. Então, infelizmente, meus amigos, a tendência, eu acho que eu falei infelizmente 50 vezes nesse vídeo, mas é a triste realidade, tá? Dentro do possível, eu desejo um bom domingo para vocês, estou voltando segunda-feira, vou comentar a coletiva, vou reagir, estava na coletiva, a gente passou a coletiva na transmissão, mas ainda vou reagir. E é isso, que Deus nos abençoe e que aconteça um milagre a partir de quinta-feira contra o Ceará. Obrigado por assistir até aqui.
Mais uma vez peço, se você puder, para você entrar em contato com a Global Corretora, que também nos ajudou a estar aqui na Arena do Grêmio. Diminua o preço do seu plano de saúde, seja você pessoa física ou pessoa jurídica. Tamo junto, um abraço para a galera da Global, fale com eles e, se possível, também fortaleça os parceiros do canto. Deixa o like, tá? Compartilhe, se inscreva. O trabalho vai seguir, o Vitória ficando na Série A ou não. A gente vai seguir fazendo a cobertura que a gente sempre faz. Obrigado por assistir até aqui. Tamo junto, uma boa tarde, ou boa manhã, ou boa noite dentro do possível. Valeu, fui!